quando você me falou, né, sobre esse texto da caverna, naquele nosso papo lá na casa do Zé Antônio, e depois que você me mandou, então me chamou a atenção uma coisa, só curiosidade, tá? O título, A Caverna, porque é uma coisa que fica muito marcada com aquela famosa caverna de Platão. Foi muito antes que eu escrevi. Não, e não tem nada a ver, porque aquela questão do mito da caverna... Não, eu tô falando, desculpa, não, a caverna de Platão não foi muito antes. Eu tô falando da caverna dos meninos. Claro. Não, fala de Platão. Mas é claro que não tem nada a ver, primeiro pelo seguinte, né? Aquela questão do mito da caverna, né? De Platão, ele nada mais é do que um texto dentro de uma obra chamada A República de Platão. Né? E essa parte ficou muito destacada da obra, que eu acho até que é uma certa injustiça, né, ter sido destacada, mas não estou entrando nesse detalhe não. Bem, então me chamou a atenção a caverna. Aí lendo o seu texto, já vi que, claro, que ele não tinha nada a ver com a caverna de Platão. Texto, eu não pensei na caverna de Platão quando escrevi. Mas aí o que bateu para mim? Eu tenho um poema que está no Kyrie chamado Monastério. Não é caverna, mas é o monastério, é o local do monge, né? Sim. Então esse monastério ele tem 1000 possibilidades de entendimento. Um é você dentro do local monástico, dentro de um monastério mesmo. Mas o que o poema está dizendo verdadeiramente do monastério é o corpo do poeta como um monastério. Então, quando eu fui vendo aqui, para mim me passou muito essa coisa de que essa caverna poderia ser o interior da Andréia. Sim, é o interior. Você é a sua caverna. É essa metáfora proposta, exatamente essa. E agora, ouvindo, né, até você conversando com a Andréia, e Andréia de Carvalho, né? Sim. Então, isso para mim fica ainda mais claro. E de uma forma bem interessante, porque é o momento que você falou, reflexivo, né? Pois é, e nada mais reflexivo, quer dizer, uma caverna em si, uma caverna, uma gruta. Sim. Se você ficar lá dentro, ela é reflexiva. Sim e não. Por quê? Sim, porque você está numa caverna sozinho. Agora, não. Por que não? Porque tem vários chamarizes, tem várias distrações. Sons, barulhinhos, goteiras, perigos, riscos. Outros que são externos, não são problemas que digam respeito único e exclusivamente de uma caverna interior. Que aí essa caverna interior, para mim, fica muito mais aquela caverna do Nietzsche. Essa caverna, ela não é a caverna geológica. Essa caverna, essa caverna é uma caverna, é o próprio ser, que só interage com o próprio ser. É o silêncio do próprio ser, com tudo que ele trouxe do mundo, mas é aquele ser introspectivo. É o ser reflexivo, que já foi para o mundo e veio para ele, mas com todos esses métodos metafóricos. Agora aqui, olha só, aqui então fica definitivo isso, né? Visitar esta caverna é a tarefa mais difícil que penetrar na cavidade geológica. Sim. Então já está claro que não é aquela. Que não é aquela. Essa caverna não me distrai. E aí você continua. É o silêncio que não me distrai. A dificuldade está em ter contato com aquilo que não é trivial. Aí começa a ficar um pouco, o jogo começa a ficar um pouco mais pesadinho, né? Sim. E, não é o cotidiano. Eu saio da cidade, metaforicamente também, eu saio do convívio. Mas não saio, porque eu trago dentro de mim tudo isso. Todos os outros homens, dentro de um homem só, que reflete sobre si dentro da caverna. Bom, a trivialidade vai para o espaço. Aí. Sim, claro. Bom, é até bom que vá, né? Porque senão você vai estar levando utensílios para dentro de uma caverna que vão ser totalmente inúteis, se não perigosos, dentro dessa caverna, né? Mas é o que há na minha existência aí, fenomenologicamente falando, né? E aí mudando um pouco o rumo dessa conversa, o que na minha existência eu faço e escolho, sendo, e eu detesto usar o gerúndio, mas é o melhor, sendo e estando nessa existência, o que há de mim que é sombra. E aí eu misturei com Jung, mas não,
Eu só usei o Jung como uma boa palavra para isso, né? Mas o que há de mim nessa escolha, como é que é isso? Que escolhas eu estou fazendo? Como é que eu estou me posicionando frente à vida e frente a mim? Né? Que reflexão isso me remete? Agora, assim, a questão do gerúndio nesse caso, eu acho que não tem outra forma de se referir, né? Eu sou gerundiofóbico. Mas tem algumas situações, não dá por pra exemplo... fugir, eu também sou, não mas tem não dá como, pra fugir. não tem como. Poesia, para mim, é o eterno sendo. Não, a poesia jamais é. Porque se ela era, é concreto. Se ela era, deixa de ser poesia, deixa de ser metáfora e vira lei. Hoje você me deu esse exemplo aqui. A gente falou disso, né? Falou disso. Agora, bom, então nesse sentido, viva o gerúndio. Sim, porque é o que está o que pode explicar o existir. O existir é um processo. É um processo, exatamente. Você não se define, né, para a gente, para a fenomenologia, para o existencialismo, você não se define. Você não é. Você é sendo. vai sendo, Vai você sendo. vai existindo. Você não é, e por isso a possibilidade de mudança, as diferentes possibilidades de escolha frente à existência, mas para isso é preciso refletir e pensar. Não dá para fazer isso no automático. Não. É preciso que seja rápido, mas é preciso que haja um espaço de reflexão. A caverna, por exemplo. A caverna. Agora Sim, isso aí também nós conversamos naquele dia lá, né? No dia que surgiu o convite para estarmos aqui hoje. Que eu estava até colocando para você que de repente as pessoas fazem uma certa confusão, não sei se por imediatismo, não sei como que se dá isso, mas entre ser e existir. Ser eu estou aqui agora, posso deixar de estar daqui a pouquinho. Agora, esse existir é existindo. Né? É você sempre sendo, né? Você nunca você nunca está pronto. E eu fico, cada vez que vai passando mais tempo, eu vou ficando mais velho, isso para mim vai ficando mais, eu digo até agradável com todos os seus desconfortos, mas é bem mais agradável porque eu não tenho mais essa obrigatoriedade de tempos, de pressa, de decisões, definições, de coisas categóricas, de ter afirmações. Eu não preciso mais dizer eu sou. Quem precisa dizer eu sou é meu CPF. Eu prefiro dizer estou sendo. Eu quero poder ser hoje uma coisa e quero poder ser amanhã ou não. Uma outra possibilidade. Isso aí vai muito... O Sartre dizia, você está condenado a ser livre. Outra coisa que eu conversava muito com o Zé Antônio também, sobre essa questão da liberdade. E, bem, aí, voltando aqui à caverna, eu estava te falando do meu poema, Monastério, e eu até falei para a André, quando nós saímos, chegamos em casa, e aí quando cheguei em casa eu sentei no computador e falei, André, eu vou escrever um poema extremamente triste. E saiu o Monastério. Então, veja bem, você se interiorizou na sua caverna, certo? Sim. Agora, essa caverna, só para checar aqui com as minhas introspecções, tá? Ela também não pode ser uma caverna que exista dentro dela engodos, artifícios, porque nós estamos cheios de sonhos dentro de nós, né? É com isso que nós nos encontramos dentro da caverna. Assim, então tá. Com os engodos, com os artifícios e principalmente com a nossa má fé. A má fé sartriana. O auto-engano. Porque quando eu me auto-engano, eu engano o mundo também. Quando eu sei de mim, não quando eu sei de mim, porque quando eu reflito e quando eu me aproprio da minha existência, eu posso olhar um pouco mais de critério e de verdade, assim, não que a verdade seja fechada nesse sentido, mas para mim é má fé. Pelo meu movimento de má fé, e eu estou falando da má fé sartriana. É isso. Foi nisso que eu pensei também. Vou até te pedir para você falar um pouco da má fé sartriana, porque a gente está falando aqui que vai para... eu não posso dar uma aula. Não. Jogo rápido. A má fé sartriana é um auto-engano. Tá. É aquela mentira que a gente conta pra gente para fugir da angústia, para fugir da dor. E a gente conta essa mentira e eu me engano com isso.
Né? Eu faço um movimento de me enganar e aí eu vou reproduzindo isso no mundo, né? Na maneira de me posicionar, na minha convivência com o outro. É uma não apropriação de si no fato de se reconhecer nisso que eu faço, nessa escolha diária que eu faço nesta má fé, desta forma de má fé. Não sei se deu para entender. Deu sim. Agora, dentro da caverna, você se depara também com o André de má fé? Sim, todos nós. Sim, tá. Todos legal, nós, se legal. olharmos para a caverna, é do humano, você vai poder olhar isso. Né? O humano, ele é tudo. Ele pode ser todas as possibilidades, inclusive essa. E tem algo interessante aí, se pegar, pelo que você também falou do momento em que você escreveu, o quanto a solidão, o se sentir aí, né, em solidão, isso pode ser muito potente. Sim. E o quanto também isso acaba sendo, não vou dizer, não seria desvalorizado a palavra, mas o quanto isso acaba sendo quase que impossível hoje em dia, né? Onde o ritmo das pessoas, tanto o ritmo, né? O ritmo de vida mesmo, toda uma expectativa e uma exigência de estar sempre rodeado de pessoas, de estar sempre no meio de muitas pessoas, de estar sempre em constante movimento, em constante relação mesmo. Então você está o tempo todo procurando evitar estar só. Sim, e tem aquela cultura da felicidade também, né, Andréia? É a cultura de que eu preciso estar acompanhado, eu preciso estar feliz, eu preciso ter muitas pessoas ao meu redor, eu tenho obrigação, quase uma obrigação, de viver isso o tempo todo. Criar essa possibilidade de intervalo de solidão, e aí solidão tem uma conotação muito negativa hoje, né? E a solidão, ela pode não ser negativa. Hoje em dia ela tem uma conotação até mesmo quase que patológica. Patológica. Ele é muito sozinho. Já escutei muito isso de pessoas, fulano é muito sozinho. Ou está só, é como se estivesse em estado de depressão. Sim, doente. Agora, quando você está... Eu já escutei uma coisa bonita, que dizem que quando você não está sozinho, quando está em sua companhia. Né? Quando você se apropria de si, esse momento de reflexão, ele pode não ser adoecido. Quando você está apropriado disso, e esse espaço é um espaço de refazimento, de contato com você, de encontro com essas coisas de uma maneira potencialmente reflexiva e profundamente reflexiva, essa solidão pode não ser destrutiva nesse sentido. Agora, quando ela é fuga, quando ela é medo, quando ela é isolamento, ela é perigosa nesse sentido. Ela tem dois lados, nesse sentido que eu disse, dos dois lados. Agora, eu acho que aí também a gente pode pegar pelo outro lado, né? Se estar em solidão, buscar a solidão, conviver com essa solidão, ela pode ser extremamente positiva, e no ato, por exemplo, que você escreveu esse texto A Caverna, você, evidentemente, que você está em solidão para o poder da criação. Sim. Né? Então você vê que é uma solidão produtiva. Sim. Né? Por mais até que neste momento de produção você possa estar buscando, lidando com sentimentos, não vou dizer desse texto, mas alguns outros textos, extremamente delicados, complicados, dolorosos, sofridos. Sim. E o outro, como você colocou muito bem, é você ter a solidão como refúgio. Mas eu quero pegar o outro ponto da coisa, que é o estar em multidão. Sim.
né? Você pode também estar em multidão, quer dizer, eu já tive várias vezes um momento em estar em festas com um monte de gente, até pessoas amigas, pessoas camaradas, ambiente legal, mas eu estava me sentindo pessimamente mal. Sim. Porque o meu estado era um estado de só. Agora eu estava num estado de só, cercado de gente. Sim. E aquilo não me permitia estar só, porque tem aí o que você também colocou, mas espera aí, você está na festa, mas está quietinho no canto, Sim. você não está participando, você não está falando. Então aquilo me fazia muito mal, né? E, bem, então essa é uma possibilidade de estar em multidão. E o outro, semelhante também, né? É você, por solidão, por medo de solidão, por não conseguir suportar a sua solidão, buscar a multidão. Sim. E aí eu acho que isso também é complicadíssimo, né? Porque encontro autodestrutivo. autodestrutivo, até porque você nunca vai estar nem só, nem acompanhado. Exatamente. E outra coisa, a caverna, ela pode existir no meio da praça, no meio da multidão, no meio de um show de rock. Verdade. Uhum. Ela pode existir aí se... Claro que vai ficar um pouco mais difícil do que você estar lá no meio do verde, sentadinho na grama. Mas quando a necessidade aparece, esse exercício é uma questão de vivência, e de necessidade, e de experiência, e de tipo, eu não aguento mais esse movimento todo, preciso criar um momento reflexivo para mim. Claro que não vai se fazer isso no meio do show de rock, mas foi só um exemplo extremo que eu dei. É possível que isso aconteça também. Há vários tipos de caverna. Por isso que no final eu escrevo assim, e aí com algum julgamento, eu defendo a boa caverna. Para mim a boa caverna é essa, é a que está de porta aberta, é a que te remete a ser reflexiva e produtiva, né? Que não é uma fuga, como disse a Andréia aqui, como colocou a Andréia, que não é uma fuga, que ela é por escolha, é apropriada de si, escolhida, é uma escolha apropriada, é uma escolha que você busca, essa escolha que você escolhe de fato. Isso aqui você pode cortar, não bolei tudo, mas... mas essa é a boa caverna. Tem um filme, eu acho que vocês devem ter visto, chamado O Anjo Exterminador. Todos lá naquela casa, a porta está aberta e ninguém sai da casa. Eu penso que o nosso momento cotidiano, contemporâneo, está aí com todas as tecnologias, com todos os selfies, com toda a aceleração, mas a porta não está fechada. É difícil constatar que a porta está aberta, mas não se chega perto da porta hoje para poder sair, para ir lá na caverna ou para ir refletir. A porta está aberta. Se você olhar para a possibilidade de refletir, ela ainda existe. É possível que ela exista, né? E aí nos auto-enganamos achando que as portas para esse universo reflexivo, elas estão fechadas, porque queremos mais selfies, mais imagens, mais poder, mais dinheiro. Mas ainda há esse espaço. E há essa necessidade também, né? E a boa caverna é essa. É a caverna que eu estou lá, eu tenho consciência que existe uma porta aberta e que eu posso sair e entrar a hora que eu quiser. Porque abandonar o mundo também não é ideia, né? Não. E nem é bom. Não, também não. Não, eu acho que nem é o propósito. Nem é o propósito, exatamente. Agora, você falou do Anjo Exterminador, né, na época que eu assisti, a gente conversou muito, eu e o Zé Antônio, e algumas coisas, né, por exemplo, me perguntou aquela história lá do pessoal ter ficado preso, e eu até cheguei a comentar com o Zé que aquilo me lembrava um pouco a história a teoria do eterno retorno do Nietzsche. Em que sentido? No sentido de que eles saem de um evento, né, vão para casa,
estão ali curtindo aquele evento e tal. Festa. E aquela senhora, moça lá, a mulher, né, vai tocar o piano. Então, quando ela acaba de tocar o piano, era para ter encerrado. Ela se levanta e iam sair. Sim. Só que resolveram aproveitar um pouco mais, porque foi muito bom, né? Então ela volta e começa a tocar de novo. Quando ela começa a tocar de novo, vem o eterno retorno. Aquilo fica se repetindo. É o contemporâneo. E eles não conseguem sair. Exatamente. Bem, então ali vira uma caverna. Agora... Ali vira uma caverna ilusoriamente de porta fechada. Ilusoriamente de porta fechada, perfeito. Agora, e eu quero pegar exatamente daí, porque você fala da possibilidade da reflexão. Né? Porque a porta está aberta e tem os momentos de reflexão. Você pode sair, eles poderiam sair. Sim. Tanto que, logo no início, tem uns... São garçons, sei lá, tem uns serviçais que saem. Sim. Eles saem, que só fica o maître lá, o mordomo. O maître não, o mordomo fica. E os bichos. O filme é surreal. Não, total. Você vê que o urso sai. As ovelhas não. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, exatamente a questão da reflexão. Eles poderiam sair e ir para o real e ter esse momento de reflexão, certo? Mas uma coisa que me chamou muita atenção também nisso é porque dentro daquela caverna, ilusoriamente trancada, porque ela estava aberta, né? Eles ali dentro, eles têm também momentos de reflexão, Sim. mas são momentos de reflexão de uma outra realidade que está somente ali dentro. Momentos de reflexão em cima da distorção do real. Exatamente. A porta está fechada e desse limite eu não saio. Exatamente. É o que acontece no contemporâneo. Porque você vê que eles refletem lá o tempo todo, mas dentro daquela realidade que para eles tornou-se uma prisão. Então tem vários, né? E chegam a sacrificar os bichos e etc, né? Só que ninguém vale consegue. Vale muito a pena ver. E ali eles estão aprisionados mesmo. Eles estão capturados. Agora, isso. E o mais forte do filme, né? É que eles saem e vão para outra. Eles saem de uma caverna e vão para outra caverna, que é a igreja, e as ovelhinhas vão atrás. Sim, o homem, ele vai entrar e sair de diferentes cavernas na vida, mas consciente de sua liberdade, ele vai encontrar-se, ele é livre, ele é livre, ele é condenado a ser livre. Mesmo numa prisão. Sim, mesmo numa prisão. Agora, há sempre uma porta, uma possibilidade. Agora, para mim, voltando à questão do filme, do que você está dizendo, que aliás o cristianismo também tem isso, Sim. Lá no apóstolo Paulo o tempo todo, né? Se você foi chamado sendo escravo, saiba que você tem a oportunidade de ser livre. Mas se você não quiser ser livre e quiser continuar sendo escravo, você pode continuar sendo escravo. Quer dizer, então ele tem toda a liberdade para ser escravo, para ser livre, e sendo escravo ele pode ser livre ainda assim, sendo livre ele pode ser escravo, porque ele vai ser escravo de Jesus e por aí fora. Exatamente. Então, mas tem uma outra questão que antes de ter essa consciência, essa possibilidade de entendimento, de reflexão, no filme, quando eles saem daquela caverna, aspas, que ele estava mais para uma cadeia, né? Eles vão para outra, e vão como cordeirinhos. Sim. Então fica o seguinte, quando eles saem daquela e vão para outra, será que eles estão exercendo de fato um livre-arbítrio, uma liberdade, ou eles estão pura e simplesmente seguindo naquilo que já está metódico, já está delineado, marcado? São todas aquelas influências que o próprio Nietzsche diz também, né, quando ele fala da questão do niilismo, né, o filosofar com o martelo, que às vezes, muitas das vezes para a gente, é fundamental que a gente pegue o martelo e saia quebrando conceitos, saia quebrando construções morais, porque senão nós não estamos vivendo a nossa vida. Estamos vivendo aquilo que uma sociedade, que instituições ditam que nós temos que viver. Então, e o modo como você precisa fazer. Exatamente. E uma pergunta que você me fez colocar aqui,
me surgiu uma outra questão.